Momento IFP. Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Momento IFP. Momento IFP, numa série de podcasts destinados a um relatório de gestão da gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima, iniciada em 2013, que encerra agora em 2021. Neste episódio do nosso podcast, nós vamos falar com o professor Eduilson Lívio Neves da Costa Carneiro, que atualmente é diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Piauí. Olá, professor Eduilson, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui do nosso podcast. Olá, Ailton, muito obrigado, estamos aqui para mais esse momento, né, deixar o registro dessas muitas ações que foram desenvolvidas durante esse período da gestão do professor Paulo Henrique. Perfeito, professor. Professor Eduilson, que é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade Estadual do Piauí, tem especialização em Tecnologias da Informação pela Universidade Federal do Ceará, fez um mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente faz o doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente na Universidade Federal do Piauí, né, que está em fase de conclusão, e que também já participou de diversos cursos complementares, né, atividades de formação complementar internacionais, até alguns cursos relacionados à governança, né, professor Eduilson? Nós vamos falar sobre isso, de como isso teve impacto na direção da pasta, né, da DTI, que é a Diretoria de Tecnologia da Informação do Instituto. Mas, professor, vamos começar. Nós vamos, nesse primeiro bloco aqui, tratar de algumas questões mais específicas. Nós estamos fazendo sempre esse nosso podcast com base nas atribuições da pasta apresentadas nos documentos oficiais do Instituto Federal do Piauí. E aí, nesse primeiro momento aqui do nosso podcast, eu queria que nós conversássemos sobre os sistemas, sobre os serviços, sobre o que foi implantado, como a instituição evoluiu com esses novos sistemas que foram adquiridos ou que foram desenvolvidos em parceria, ou que começou do zero, que foi implantado, enfim. Como é que a gente pode sintetizar essas conquistas do Instituto Federal do Piauí nesses 8 anos? Ok, Ailton. O Instituto, ele passou realmente por um processo de transformação muito grande, né? Justamente porque quando nós iniciamos a gestão em 2013, nós estávamos no início da implantação do Instituto Federal do Piauí, né? Até então nós tínhamos o Centro Federal de Educação Tecnológica, que era o Cefet, certo? Houve a transformação oficial a partir de 2010, mas as ações, né, começaram a se tornar mais efetivas, né, desde o início da gestão do professor Paulo Henrique, certo? Com isso também a expansão, né, a criação e inauguração de vários campos espalhados por todo o estado. E a tecnologia da informação, ela teve aí um fator preponderante, né, no momento em que você começa a ter muitas unidades espalhadas, certo? E você precisa fazer com que essas unidades se integrem através, obviamente, de ações, né, e essas ações utilizando sistemas de informação para registro de tudo isso. Certo? E então, a diretoria, ela acaba tendo uma função fundamental para todas as outras pastas, né? Da pasta de gestão de pessoas, as outras pró-reitorias, as próprias diretorias dos campos, da reitoria de uma forma mais ampla, né? Correto. As duas diretorias sistêmicas, né, que são Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas, elas permeiam todas as outras áreas mais fins, né, da instituição, ensino, pesquisa e extensão. A administração também teve fator importantíssimo, né, assim como a pasta de desenvolvimento institucional, certo? Então, nós tivemos, durante esse período, praticamente a implantação de todos os sistemas que nós utilizamos hoje, certo? O sistema principal que deu o pontapé inicial na gestão do professor Paulo Henrique foi justamente o desenvolvimento e a implantação da plataforma Remove, que foi a plataforma de gestão de processos de remoção interna no IFP, né? Foi uma das necessidades, eu acho talvez que foi o carro-chefe da campanha inicial, né, do professor Paulo Henrique,
certo? Que era justamente normatizar e encontrar uma forma célere, tá? Em que nós pudéssemos colocar as regras de remoção interna, justamente nesse momento de implantação de vários campi, então muitos servidores sendo contratados, ampliação do número com de ampliação funcionários, de servidores na instituição, né? Correto, e aí essa movimentação interna que foi muito grande. Então, a plataforma ela veio no momento preciso, né, e foi abraçada por toda a comunidade, foi pensada dentro da gestão do professor Paulo Henrique, e desenvolvida e implementada, né? Ela foi aí grande sistema de informação que teve uma amplitude completa, né? Porque no mesmo instante você atinge a todos os campi, a todos os servidores da instituição, né? Eu conversei com a Luciana, que é a diretora de gestão de pessoas, e ela já falou bastante sobre os benefícios, né? Falava principalmente sobre a transparência, sobre você estabelecer critérios, deixar as coisas bem transparentes e, evidentemente, tanto professores quanto técnicos administrativos conhecerem as regras do jogo, né? Mas para que não basta ter só as regras do jogo, né? É preciso ter também toda a estrutura, um gramado bem feito, para que a bola possa rolar, aqui usando a metáfora do futebol. E esse gramado bem feito é feito pela DTI, né? A DTI foi quem criou este ambiente, né, onde essas regras foram implementadas e elas eram utilizadas, certo, nos momentos, né, em que saem os editais de remoção. Isso realmente foi um ganho muito grande, né? É tão interessante que a forma como a Remove foi implantada e como ela funciona, ficou tão interessante que hoje as pessoas talvez nem precisássemos mais da plataforma, né? Porque as pessoas elas já conseguem conviver entre si e saber quem pode se remover, quem deseja se remover, né? Gerou essa transparência. Quem Então, tem prioridade, né? Quem tem prioridade, quem não tem, né? Eu digo que a plataforma Remove ela gerou um controle social muito grande, né, por parte dos servidores a respeito desse tema que é um tema muito caro para qualquer gestão, né, que é a transparência na remoção de algo dos servidores, porque é algo que movimenta e mexe com muita gente, né, de grande importância. Tá? Quando a gente vê o... Pois não, fica à vontade. A outra grande plataforma a nível de sistemas, né, que foi implantada durante praticamente a gestão inteira do professor Paulo, é a parte de gestão acadêmica, certo? Por volta de 2010, a instituição tomou uma decisão que foi a contratação de uma empresa. Até 2010, o Instituto tinha sistemas próprios de gestão acadêmica, certo? Só que aí você começa a ter a expansão, são vários campos, a quantidade de cursos aumenta muito, a quantidade de alunos aumenta muito. Então, talvez, nesse momento, a instituição tomou a decisão de fazer a contratação de um sistema acadêmico, né, que é o que acadêmico, que é fornecido pela empresa Qualidade. Contudo, apesar de nós termos esse sistema contratado e com ele, né, foi feito toda a expansão de novos campos, novos cursos, durante esse período também o Instituto trabalhou e valorizou muito um produto que foi criado dentro da própria rede, que é o SUAP, Sistema Unificado de Administração Pública. Foi desenvolvido... Foi desenvolvido por quem, professor? Pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Hoje aí a gente percebe um intercâmbio, né, das ações do Instituto Federal do Piauí com os demais institutos federais, né? Exatamente. O SUAP ele é um grande, usando os jargões atuais, né, um grande case de sucesso de integração da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico, certo? É um produto que foi desenvolvido dentro de uma das instituições da rede, o IFRN. Ele é distribuído gratuitamente para todos os outros institutos que queiram, não é obrigatório, mas aquele que queira, ele é distribuído gratuitamente. Você tem aí uns proformes de assinatura de convênio, de acordo e tal, mas não se paga nada por ele, né? E hoje ele é desenvolvido pela rede. Muitos institutos desenvolvem novos módulos que são integrados ao SUAP, e aí todos aqueles que já usam passam a ter o benefício do uso desses novos módulos
desenvolvidos. E essa plataforma atende a todo o público interno, né? Não só todo o público interno, não só professores, não só técnicos administrativos. É a parte administrativa inteira hoje da instituição, né? Está voltada para dentro do SUAP, e essa foi uma das nossas metas estabelecidas durante toda essa gestão. O fortalecimento desse sistema e a implementação de novos módulos. Entre eles, o de ensino, né? Então, dentro do SUAP existe um módulo de ensino que faz parte da gestão acadêmica. E hoje nós já temos alguns campi e alguns cursos que não usam mais a gestão acadêmica através do que acadêmico, e sim através do SUAP, que a gente chama de SUAP Edu. Mas, na verdade, é apenas um módulo interno. Assim como nós temos a parte de gestão de pessoas, assim como nós temos a parte de projetos de pesquisa e de extensão, tem lá a parte que trata da gestão acadêmica, tá certo? Então, esse também foi um grande ganho, né, no fortalecimento cada vez mais da instituição. Porque a gente sabe que o controle acadêmico, ele é o coração da instituição, né, onde você tem ali documentação, registro, a documentação matrícula, da nossa inteligência enquanto instituição de ensino está ali, né? Todos os alunos que passaram, como os cursos que foram ofertados, né, todo o registro dessas atividades dos nossos alunos, que são o nosso público, né, principal, a nossa razão de existência, então estão ali dentro, né? É um dos sistemas mais importantes da instituição, tá? E nós estamos justamente nesse momento. Perfeito. E, evidentemente, à medida que vão surgindo outras demandas, o sistema vai ofertando novas alternativas e a diretoria de tecnologia da informação vai avaliando e implantando aquilo que é necessário, né, professor? Sim, fizemos isso diversas vezes, né? Durante todo esse período nós tivemos várias mudanças dentro do processo, certo? Por falar em mudanças, eu queria lhe perguntar sobre uma das grandes mudanças que diz respeito, por exemplo, à minha matéria-prima de trabalho, né? Eu sou jornalista, sou da diretoria de comunicação do IFP, e aqui eu estou com esse podcast, mas escrevo textos, faço fotos, coloco no portal da instituição. Nosso querido www.ifpi.edu.br. Aí é uma grande parceria, diretoria de comunicação e diretoria de tecnologia da informação. Nesse período de 2013 até agora, nós tivemos aí diversos implementos nesse portal, né? Tivemos uma transformação completa e foram acontecendo diversos incrementos, né, professor? Sim. É importante falar, Ailton, o seguinte, a diretoria de tecnologia da informação do Instituto Federal, assim como de todos os outros institutos e das universidades, nós fazemos parte, né, de um grupo que a gente chama de CISP, que é o Sistema Integrado de Informação do Governo Federal como um todo, certo? Então, o governo tem, durante alguns anos, né, buscado criar uma identidade única para todo o Executivo Federal, certo? Criar novos serviços que integrem todas essas instituições. E o portal... que facilita a navegabilidade, a localização das informações para o público, né? Para o público, exatamente, né? E nesse sentido, certo? Buscou-se aí uma padronização da identidade. Então, o portal do Instituto hoje, ele obedece algumas regras de identidade estabelecidas pelo governo federal, né? Então, se você entrar nos portais de todos os institutos, eles meio que têm uma interface muito parecida, certo? Justamente para quê? Para que crie uma identidade. A pessoa que acessa o site do Instituto Federal do Piauí, acessa o site do Instituto Federal da Bahia, né? Ele está mudando apenas de estado, mas a instituição, elas oferecem basicamente os mesmos serviços, certo? Então, essa criação de identidade, de facilidade, né, a implementação de vários requisitos de acessibilidade, certo? Junto aos portais, né? E uma das últimas implementações que nós fizemos no portal, né, que é uma ação que dialoga diretamente com a Diretoria de Relações Internacionais, é o nosso portal ele ter tradução online, né? Todas as postagens, o usuário ele pode vê-la, né, em inglês ou espanhol e fazer essa tradução simultânea, tá? Isso favorece o intercâmbio das informações, né? As pesquisas, por exemplo, que se destacam, feitas por alunos, por professores, por técnicos, e estão lá no nosso portal, estão
acessíveis a pessoas de diversas partes do mundo, não é isso? Exatamente. E o Instituto tem feito isso muito nos últimos anos, essas parcerias, né, esses acordos de parceria com várias instituições internacionais, e aí essas pessoas precisam de informações da instituição. Então, hoje ela entra no site e toda a nossa vida que está ali postada, né, colocada, ela passa a ser acessada por pessoas do mundo inteiro. Né? E isso foi um ganho muito grande, uma grande visibilidade que teve o portal da instituição, né? Além, obviamente, de obedecer a todos esses critérios de acessibilidade, de interface, de cores, de formas, estabelecido também pelo governo federal. Então, a gente faz um atendimento a umas regras, né, formal do governo, mas também começa a expandir o acesso desse portal, né, para o público em geral, né, inclusive o internacional, né. E houve também a criação de alguns subportais, né, que foi uma iniciativa aí da Diretoria de Comunicação, como o Portal do Servidor, certo? Que tem aí nicho específico, né? Tem um público específico. Tem um público específico, né? Então, todas essas implementações, elas têm aí por trás, no background aí, uma equipe de TI que está lá mantendo, que está implementando essas novidades, né, justamente para que cada área possa exercer a sua atividade fim, certo? E por trás a tecnologia fica ali como suporte, né, para que cada área possa exercer a sua atividade. Além desses que você citou, também nós temos aí outros serviços, né, que foram implantados, como o serviço de gestão de revistas eletrônicas, sites para eventos, alguns eventos maiores e fixos, como é o caso do Integra, ou outros sites mais pontuais, né? Isso tudo é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Sim, nós tivemos a implantação por exemplo, de um sistema de acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o GPLAN, isso foi implantado, né? Hoje a gente registra no sistema todas as ações que vão ser executadas, que foram estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, certo? Nós fizemos desenvolvimento... Para quem quiser, um minutinho, Edu, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o sistema GPLANs, é só escutar o podcast com o professor Antônio de Pádua, que é o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional. Ele detalhou muito a contribuição do GPLANs na organização das tarefas da pró-reitoria. Exatamente. Novamente, né, é uma área da instituição com a sua atividade fim e tendo por trás o suporte tecnológico para que eles exerçam melhor a sua atividade. Tá? Nós tivemos também aí, durante esse período, desenvolvimento e implantação de sistemas classificatórios, inclusive com várias alterações que ocorreram nesses últimos anos, né, desde os sistemas ainda de prova presencial, com correção automática de gabaritos, né, até os sistemas mais recentes que foram implementados, que é toda a parte de classificatório online, né, em que nós implementamos novas funcionalidades, né, como o classificatório através de notas, né, com envio de documentação online. Fizemos o classificatório inteiro sem nenhum tipo de contato físico direto. Certo? E isso foi uma evolução muito grande. Não, esse último período aí, de março de 2020 até agora, eu acho que talvez tenha sido o período mais desafiador para você e para a sua equipe, né? Porque, de repente, a instituição ela funcionava numa determinada velocidade de produção, de desenvolvimento e de implementação. E com esse período da pandemia, você não tem mais a opção de controle de velocidade, né? Você precisa fazer muita coisa em alta velocidade para atender às demandas, precisa reabrir a escola no formato online, né? Exatamente. Nós pegamos uma instituição que tinham 20 campos, sei lá, 20 mil alunos espalhados no Piauí todo, e de repente vem juntar tudo isso e criar uma estrutura em que coubesse tudo isso dentro de um computador. Não é nada trivial. Tirar a escola do prédio, colocar a escola no celular e no notebook não é muito simples, não. Não é. É algo bem desafiador. Aí, e nesse sentido, nós temos muito, assim, eu pessoalmente, né, por estar à frente da diretoria, mas agradecer muito a toda a equipe de TI da instituição, tá? Desde os nossos analistas e técnicos da reitoria, como também a todos os analistas e técnicos que estão nos campi,
tá? Porque mesmo lá, de forma remota, eles estão dando apoio completo, a implementação de toda essa novidade. Então, a equipe ela foi muito guerreira nesse sentido, sabe? De fazer atendimento a qualquer instante, né? Eu quero saber mais detalhes sobre esses bastidores, essa implementação aí, mas nós vamos fazer agora uma rápida parada, um rápido intervalo, 30 segundos, e voltamos logo com a segunda parte dessa entrevista com o professor Edwilson Lívio Neves da Costa Carneiro, diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Piauí. Esse é o Momento IFP, Relatório de Gestão. Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Momento IFP, Relatório de Gestão. Esse nosso episódio hoje é dedicado à Diretoria de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Piauí. Você está comigo, eu sou Ailton Cerqueira, jornalista do Instituto Federal do Piauí, e nós estamos aqui conversando com o professor Edwilson Lívio Neves da Costa Carneiro, que é diretor de Tecnologia da Informação do IFP. E ele fala sobre as conquistas, sobre os avanços desses 8 anos de gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima. O relatório de gestão é o momento de levar à comunidade interna e externa, as principais ações do Instituto Federal do Piauí ao longo desses 8 anos. Professor Edwilson, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o grande desafio que foi levar a escola das salas para os notebooks, tablets, celulares, né? E de que forma professores e técnicos da instituição encontraram essa estrutura conduzida aí pela DTI? Bom, Ailton, esse é um capítulo, acho que caberia um capítulo à parte, sabe? Um podcast específico, só para contar. Só para contar esse momento, né, que nós estávamos presencial e de uma hora para outra tivemos que entrar para dentro de uma matrix e pronto, tudo funcionava ali dentro de um sistema de informação, certo? Então, realmente foi muito, muito desafiador. E aí eu volto a reforçar todo o compromisso que a equipe de TI do Instituto teve nesse momento. Sabe? Foi muito demandada e fizeram esse jargão, né, das tripas corações, certo? Para primeiro dar início à instituição e aí, à medida em que começou todo o processo, todo o tempo novas demandas, né? E toda a dinâmica de trabalho realmente foi bem alterada, tá? Especificamente nesse caso, a instituição tomou essa decisão, né, assim que nós tivemos toda a suspensão das atividades presenciais, certo? A gestão da instituição, obviamente, ouvindo todos os atores envolvidos, né, decidimos por reiniciar as nossas atividades, tá? Principalmente as atividades de ensino, né? Então, a instituição buscou, dentro das possibilidades que ela tinha, das ferramentas de tecnologia da informação que nós tínhamos ao nosso dispor, quais aquelas que poderiam serem utilizadas, né, e como nós faríamos uso dela. Tá? Então, nesse sentido, a instituição pensou de imediato capacitações. Né? Então, o que é que nós temos? Nós temos esses recursos. Então, vamos primeiramente capacitar. E aí a diretoria de ensino à distância, certo? Assumiu esse papel juntamente com o pessoal de TI, né? E disse, olha, vamos promover primeiro um curso de capacitação para todos os nossos servidores, né? Tanto docentes quanto técnico-administrativo educacionais, certo? Para quê? Para que nós possamos começar a operar essas ferramentas que boa parte delas nós já tínhamos, mas muita gente nem conhecia e algumas a gente nem usava ainda. Né? E, nesse sentido, a parceria das instituições de ensino com a Google foi muito importante nesse momento. Foi a opção que nós fizemos.
né, usar o pacote que à época era chamado de G Suite. A Google agora já mudou o nome, agora chama Google Workspace, certo? E aí nós iniciamos. Até o momento, praticamente, a gente utilizava apenas para e-mails institucionais. Sim. Né? Já tínhamos o e-mail e o Drive ilimitado, né? A capacidade de armazenamento de dados de forma ilimitada. Tá? E aí a instituição adotou que nós usaríamos o Google Classroom como sendo o ambiente de interação dos alunos com os professores. Então, foi feita capacitação para que os professores soubessem, né, e aprendessem a usar esse ambiente. Tá? E, em paralelo a isso, nós tivemos aí criação de e-mail institucional para todos os alunos. Que são quantos mesmo? São mais de 20 mil alunos, né? E não era algo trivial, porque é o seguinte, quando nós iniciamos, nós pensamos no Google Classroom, né, para o ambiente de interação, não havia ainda essa necessidade da criação do e-mail institucional. Sim, sim. Mas, no decorrer do processo, nós percebemos que os alunos terem e-mail institucional nos permitiria dar mais segurança, principalmente, né? E também nos permitiria fazer algum tipo mais de controle, de gestão dessas informações. Tá? Então, foram 2 grandes desafios direto para a TI, certo? Que foi a parte de montar um formato de criação de e-mail para todos esses alunos e fazer a gestão deles. Tá? Mas também uma outra coisa que foi uma iniciativa muito nossa, inovadora, inclusive, dos institutos que nós sabemos que implantaram o G Suite, foi o único que criou, que é um painel de acompanhamento das atividades no Google Classroom. Tá? Essa foi uma ação desenvolvida dentro do instituto e eu fico muito à vontade, porque foi uma iniciativa minha nesse sentido, né, de buscar ferramentas que pudessem fazer a gestão do registro dessas aulas no Google Classroom. Tá? Então, tomei a iniciativa, iniciei um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, depois envolvi outras pessoas da equipe, então hoje nós temos um painel de acompanhamento do Google Classroom. É uma plataforma que só o Instituto Federal do Piauí tem, tá certo? Foi desenvolvido por nós, foi pensado por nós. Né? Esse painel dá mais recursos para diretores, coordenadores pedagógicos, professores, enfim. Corretíssimo. Você acompanha lá quem são os alunos que estão nas salas de aulas, quem são os alunos que estão respondendo às atividades, quem são os professores que estão postando essas atividades, quem são os professores e alunos que estão interagindo a partir do momento que o professor corrige a atividade, o aluno recebe, quer dizer, foi um desenvolvimento, assim, muito rápido, né, porque essa dinâmica, né, de necessidade, tá? E isso fez com que nós também aprendêssemos muito sobre os serviços desenvolvidos pela Google. Né? Hoje, eu diria que nós temos um know-how muito grande nesse sentido. Tá? Outra coisa que... Pois não, fique à vontade. Outra coisa que foi também uma necessidade nossa, né, e acelerou o processo, é a implantação do Processo Eletrônico Nacional. Tá? Enquanto nós tínhamos essa montagem de toda a estrutura para o ensino, né, baseado no G Suite, nós tínhamos que dar também celeridade aos processos administrativos. Os nossos técnicos administrativos educacionais estavam trabalhando remoto, né, e toda a tramitação... Onde entregar papel, né? Onde deixar o papel? Cadê o protocolo presencial? Papel para lá, papel para cá. Isso acelerou muito. Né, nós tivemos aí uma parceria muito grande foi montada uma comissão de implantação do Processo Eletrônico Nacional, certo? E toda a parte, não só de implementação dos recursos, mas também de capacitação. Foi outro grande grupo de capacitação que aconteceu. Né? Hoje, inclusive, está no portal, todas as aulas, todos os manuais. Eu acho que ninguém mais tem saudade da época que você tinha que tudo... imprimir, carimbar, assinar, colocar dentro de uma pasta e ter que estar transitando de setor para setor. Hoje, a gente faz uma ata monta-se uma reunião online, no final da reunião, a pessoa escreve uma ata, né, e imediatamente essa ata é assinada por pessoas que estão de Parnaíba, a corrente, isso tudo num único dia, coisa que antes era praticamente inconcebível você pensar numa celeridade dessa. Né? Professor então, Wilson, diga. Eu falo que diante desse cenário descrito, a gente tem uma instituição essencialmente digital, né?
por motivos da pandemia, obviamente. É da vocação do Instituto, essa área, esse gosto, esse carinho pela tecnologia, mas em virtude da pandemia você tem aí a obrigatoriedade de ter uma instituição que respira esse mundo digital. Isso exigiu, evidentemente, do setor também uma implementação de uma série de protocolos, né, de segurança, de normas de segurança, de gestão de riscos da TI. Como é que a gente avalia essa construção dentro desse período aí de 8 anos? Como é que estava o Instituto em 2013 e como é que o Instituto fica agora em 2021 com relação a esse aspecto de governança? Como eu havia citado anteriormente, né, a diretoria ela faz parte desse grande grupo do governo federal, né, e isso tem sido uma tendência muito forte, até cobrança dos órgãos de controle, certo? Que se faça, né, processos, que se definam processos de governança de TI, que eles sejam muito bem definidos, implementados e controlados. Certo? Então, se nós tínhamos já uma demanda muito grande, né, da implantação do Comitê Gestor de TI, que foi algo feito durante a gestão do professor Paulo Henrique, né, implantamos também o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação, definindo as políticas de segurança, definindo política de segurança de uso do correio eletrônico, definindo políticas de segurança de criação de senhas, né, definindo políticas de interação com outros órgãos quando se trata de questões de segurança da informação. Nos últimos anos nós temos visto, né, nos meios de comunicação muita informação sobre ataque cibernético a instituições públicas e, sim, de certa forma, nós temos o Instituto passado ileso ainda por essas questões, mas muito por conta das ações proativas, preventivas que são tomadas. E tudo isso é fruto da implantação dessas políticas, desses comitês, né, que compõem o grande setor de governança da instituição, tá certo? Isso foi feito, né, obviamente que isso só foi possível também com a expansão da equipe de TI do Instituto durante esses 8 anos. Nós tínhamos 10 servidores de TI, hoje nós temos em torno de 51 servidores específicos da área. Então, isso foi um grande ganho nesses 8 anos da gestão do professor Paulo Henrique, né, que olhou para esse setor e disse assim, olha, precisamos de mais pessoas trabalhando aqui, né? Se nós fizermos isso hoje, uma comparação com outras instituições, nós estaríamos aí mais ou menos no meio. Existem instituições muito melhores e instituições muito piores, tá? Para que tudo isso pudesse funcionar, nós tivemos que também fazer uma evolução na nossa infraestrutura, tá certo? Que se iniciou com uma parceria muito grande do MEC com a RNP na implantação dos links de internet em todos os nossos campi. E aí é outra coisa, outra fala também, que eu fico muito à vontade, de orgulho. O Instituto é um dos poucos, o Instituto Federal do Piauí é um dos poucos institutos que tem links de alta velocidade em todos os seus campi. Nós temos 20 unidades educacionais e todas elas têm links de internet de alta velocidade. Tá? Não são todos os institutos que conseguiram isso. E isso também é parte de ações de governança, de acompanhamento, de parcerias, certo? Com a Rede Nacional de Pesquisa. Tá? Nós fizemos, durante esse período, a modernização do nosso data center, certo? Temos um data center hoje, né, com uma estrutura que a gente chama de sala segura. No entanto, novamente, fomos inovadores quando começamos a migração para a nuvem pública. O Instituto Federal do Piauí também foi o primeiro instituto a fazer uso de serviços de nuvem pública, né? E isso nos deu, durante a pandemia, a certeza de que nós fizemos a opção certa, tá? Quando implantamos o processo eletrônico nacional, que a nossa capacidade de armazenamento de dados teve que ser expandida rapidamente de uma hora para outra, isso só seria possível porque nós tínhamos já contratos de nuvem pública. Da escolha feita. O planejamento deu certo, né? A intenção não era essa, se preparar para a pandemia. Exatamente. Felizmente, o planejamento deu mais do que certo. Justamente, tudo isso é um conjunto de ações, né? A implantação desses comitês, essa integração com outras instituições. Ver o que é a tendência, né, professor? Ver o que é a aperfeiçoar o trabalho na instituição. Corretamente. Sobre isso, nosso tempo está chegando ao final e eu tenho feito uma pergunta a todos os gestores
a todos os pró-reitores, diretores, ao próprio reitor. Qual é o grau de satisfação após esses 8 anos à frente dessa missão tão séria e de tamanho impacto na vida de uma equipe, não só de uma equipe de TI, mas de professores, de técnicos e de estudantes? Como é que você avalia esses 8 anos à frente dessa função? Como é que o senhor sai após essa experiência, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, né? Eu até... até me emocionei agora, sabe? Nossa! Cara, foram 8 anos de aprendizado. Você está à frente de uma equipe, é aprendizado todo dia, sabe? São desafios todos os dias. São coisas que você não imagina, tipo, sábado a domingo, 1h da manhã, o telefone na sua casa toca, porque o porteiro de um prédio liga para você dizendo que está acontecendo uma coisa muito perigosa ali naquele seu data center, sei lá, naquele equipamento. Né? E aí você fica assim, bom, eu como pessoa, como técnico, eu não vou conseguir chegar lá e dar a solução àquele problema. Eu vou ter que acionar pessoas, eu vou ter que acionar uma equipe, né? E aí eu começo a ligar para outras pessoas, né? Que é o cara que é mais mão na massa mesmo, né? E esse cara lhe atende, sabe? Numa satisfação muito grande, vai lá e faz o trabalho dele. Então, nessa hora, você percebe que você não fez nada só. Tudo foi feito por um grupo de pessoas que tinham ali uma missão, estavam imbuídos dos melhores propósitos de tornar essa instituição uma instituição melhor para que ela fizesse diferença na vida das pessoas. Né? Então, é assim que eu me sinto. Independente de TI, eu também sou professor, né? E durante esses 8 anos eu vi a evolução, né? Eu percebi a evolução na qualidade do ensino, na prestação de serviço, na expansão, de nós chegarmos nos rincões mais pobres do estado do Piauí e perceber transformações, né? Muito mais do que esses diversos sistemas que nós implementamos, muito mais do que essas iniciativas de melhorias de infraestrutura, de conexão de internet, muito mais do que isso, né? O que me emociona é ver, às vezes, o relato de um aluno que diz assim, olha, o Instituto transformou a minha vida. Alguém que começou com um curso técnico e que, de repente, hoje está no doutorado, por exemplo. Nós temos hoje um aluno lá de uma cidade do interior, que é Parnaíba, que era da zona rural de Parnaíba. Ele está lá hoje morando em Parnaíba e está trabalhando com uma empresa nos Estados Unidos, ganhando em dólar. Sei quem é o Daniel. Não, Daniel? Existem vários Daniel. Existem vários. Nós fizemos uma entrevista com ele quando a diretoria de comunicação fez uma entrevista com ele quando ele estava nos Estados Unidos fazendo uma oportunidade de intercâmbio e voltou e continua com esse trabalho, é um exemplo fantástico. Né? E nós temos alunos nossos que hoje estão lá também trabalhando. Na época agora da pandemia, nós tivemos uma conversa com um aluno nosso do curso de GEL, que hoje trabalha numa universidade lá nos Estados Unidos, e ele, à época, foi quem nos procurou e disse, olha, nós desenvolvemos aqui uma ferramenta de acompanhamento dos casos de Covid aqui para o meu estado. Bora implementar aí no Piauí? E imediatamente isso foi feito. Ou seja, isso é a gratificação que a gente recebe durante esses 8 anos. Uma história bem recente de um aluno de corrente que desenvolveu um software, né, de agendamento. Agendamento. Transformou a cidade, transformou. Então, acho que é isso, sabe? Mesmo estando ali na posição de gestor de tecnologia da informação, eu tenho essa satisfação muito grande de ter participado durante esses 8 anos, né, de uma gestão muito humana, certo? Uma gestão que olhou muito para as pessoas e que eu acredito que nós conseguimos alcançar muito do que nós queríamos, certo? Quando iniciamos a gestão, né? Muito do que nós pensávamos que iríamos conseguir, nós conseguimos. Algumas coisas mais, outras talvez menos, mas a alegria daquilo que nós conseguimos realizar é tão grande e foi tão transformadora na vida das pessoas que você até esquece as frustrações ou daquilo que não foi possível. Que não deram certo naquele momento. Que não deram certo. Que servem também
como aquela primeira etapa que eu falei. De né? aprendizagem. É um aprendizado. É um aprendizado muito grande. Eu saio uma pessoa melhor do que eu entrei. Tá certo? Obrigado, professor. Nós ouvimos aí o professor Edilson Lívio Neves da Costa Carneiro, diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal do Piauí, e com essa fala sensível, essa fala humana, sincera, né, sentimental do professor Edilson. Agradeço pela sua entrevista. Não somos máquinas, somos homens, né, somos seres humanos. Isso. Né? E assim nós vamos vivendo, né, professor? Com certeza. Bom, agradeço sua disponibilidade de participar do nosso podcast. Nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Momento IFP, Relatório de Gestão. Eu que agradeço e parabenizo a diretoria por esta iniciativa maravilhosa, viu? Perfeito, obrigado. Você que nos escuta, você sabe, nós temos vários outros episódios em que você poderá ouvir a mesma partilha feita por gestores de outras áreas, como ensino, pesquisa, extensão, administração, desenvolvimento institucional, gestão de pessoas e o próprio reitor, Paulo Henrique Gomes Lima. Momento IFP, relatório de gestão, fica aqui. Muito obrigado a você. Até qualquer hora. Valeu!